Vamos lá, já tem uma galera já entrada, já todo mundo aqui, bem-vindos aí à primeira aula do curso de estrelas fixas, que é um dos cursos mais interessantes que tem, uma das disciplinas mais bacanas que existem em astrologia. Até porque para a pessoa dominar isso aqui, em geral eu coloco esse curso bem mais lá na frente na formação, né? Ou então como um workshop separado para quem já se sente preparado para fazer. Então na formação ela fica bem lá na frente nas especializações, justamente porque você precisa ter ao menos várias noções, não é uma ou outra, tem que ter várias noções que vão desde a hermenêutica do símbolo, símbolos astrológicos, Sol, Lua, Mercúrio, vem planetas, signos, casas, aspectos. Você precisa ter essa noção, pelo menos uma noção de hermenêutica, de leitura, de interpretação. Algumas noções de mecânica celeste, que eu vou recordar aqui, vou trazer de volta. Vão ter duas noções diferentes. Hoje eu vou fazer uma introdução a uma brevemente, e na aula 9, uma outra também, né, resumida, para a gente trabalhar com um outro método. São dois métodos que a gente usa basicamente em estrelas fixas, no uso das estrelas fixas. Um é o método ptolomaico, que é o mais conhecido e mais usado desde a antiguidade, sobretudo na Idade Média, que eu vou explicar aqui como é que é. E o outro é o chamado método original, né? Bota aspas aí no original, que é tido como o mais antigo, porque ele veio com a observação natural do céu. Você observa o céu se movendo à sua frente, que também é conhecido como método do anônimo. Este, a gente vai trabalhar com ele lá na aula 9. Possivelmente eu adiante para a 8ª, mas está tudo concentrado na nona aula por um motivo muito simples. Depois que, para você aprendê-lo, você precisa dessa outra noção de mecânica celeste que eu vou dar ali. A gente vai falar de ascensão reta, vai falar de outros conceitos, azimute, paralelo de declinação, essas coisas a gente vai utilizar brevemente lá com as estrelas nesse método do anônimo, né? Mas para que você possa entender como é que as estrelas funcionam lá, primeiro eu vou dar toda a carga simbólica, toda a carga mitológica que as estrelas e as constelações têm, já usando com o método ptolomaico, que é bem mais simples, bem mais direto de usar. Ele é também chamado de método longitudinal. Vou explicar aqui o que é isso. Mas primeiro vocês vão ver alguns gráficos de mecânica celeste. Se ficar difícil de entender, porque mecânica celeste, em geral, o pessoal que estuda astrologia mais pela via simbólica não está acostumado com a via cálculo astronômico e tal. Mas é importante, até porque se você está pensando que hoje você já está na era de Aquário, aqui eu vou demonstrar que não é bem assim o negócio. Até nuances você tem de Aquário na ambientação histórica da coisa. Mas você vai ver que o buraco é mais embaixo. Tá? E é estudando isso que você vai ter essa noção. Tá? Bom, então a gente vai ter nessa aula 1 os primeiros passos. Todo o curso são várias introduções, né? Cada aula é uma introdução que vai se desenvolver. As aulas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 são descrições, elaborações, interpretações das estrelas que compõem constelações e a narração do mito. Combinar a narração do mito com o funcionamento do negócio, com exemplos. Então tem um conjunto de fatores ali, que é por exemplo, tem o complexo Perseu. Vocês devem ter recebido a programação. Então vai receber a programação logo. Simone acabou de me recordar aqui. Mas tem uma programação para cada aula. A programação está ali, está tudo descritinho, saturninamente bonitinho, virginianamente bonitinho, mas é flexível, tá? A gente pode variar um pouquinho, eu posso alterar um pouco aquilo ali. Então não fiquem presos à programação, tá? Não esquece que comigo não tem essa história de eu vou seguir à risca o que está programado. Fui eu que programei, eu posso alterar. Posso alterar porque de repente fazer o gancho com uma situação importante para nós agora vale muito mais a pena do que eu ficar preso naquele negócio ali, tá? Então nessas aulas vocês vão ver, por exemplo, o primeiro conjunto de constelações a serem tratados vai ser o complexo Perseu, que tem uma porção de estrela muito importante.
Depois tem o complexo ligando Hércules, a Lira, a Hidra, o Centauro. Então vocês vão ver como é que esses fatores acabam dialogando entre si. De um complexo de constelações que está aqui, quando a gente chegar lá na frente, numa determinada aula mais adiantada, vocês vão ver que uma outra, que está lá no outro hemisfério, conversa simbolicamente, não por contato, né, simbolicamente com uma constelação que está aqui do outro lado, como é o caso da constelação de Órion, que está aqui num ponto do céu, e a de Hércules, que está lá do outro ponto do céu, com características muito semelhantes, até um certo ponto, não idênticas, né, mas com pontos muito semelhantes, e eu vou mostrar ali quais são esses pontos e como é que a gente usa. Tá? Vocês já estão percebendo a gravidade do negócio, né? Estrelas fixas são, muitas vezes, quando as pessoas pegam os livros de base, já vou logo dar aqui uma bibliografia. Tinha um amigo meu aí que vai estar fazendo curso online, já estava aflito, querendo saber a bibliografia, então, Francisco, já vou passar aqui agora. 2 livros são essenciais para você estudar e acompanhar, né, porque eles vão dar, inclusive, a metodologia cada um. Um deles é o Vivian Robson, tá? O Vivian Robson, Fixed Stars in Constellations in Astrology. Não tem em português. Aliás, livro bom, assim, de estrelas fixas, só em inglês. Fixed Stars and Constellations in Astrology, do Vivian Robson. Ele vai buscar lá atrás do Ptolomeu e nas tradições medievais verbetezinhos falando sobre as estrelas, e tem assim, muita coerência em muita coisa que ele fala. E comentando ainda esse livro do Vivian Robson, muita gente que leu lá atrás levou muito susto, né? Porque ele não é ele falando, ele está reproduzindo o texto que ele recebe da tradição medieval. Uma delas, porque não existe um autor só, né? Um conjuntinho pequeno que ele vai traduzir. Então, por exemplo, ele vai mostrar a estrela Vindimiatrix, que é uma das mais importantes da constelação de Virgo, né? Da constelação de Virgo, que é para alguns, para o Eric Noonan, que é um dos pesquisadores que são utilizados ali, é o fazedor de viúvas, né? Então, todo mundo que tinha Vindimiatrix num ponto crucial do mapa achava que ia ficar viúva rapidinho, né? Especialmente as mulheres, porque é viúva, não é viúvo, né? É o fazedor de viúva. Então, meu marido vai morrer, acabei de casar. Olha, vocês vão ver aqui que tem um slide até específico para isso, que eu realmente, até hoje, eu não encontrei nenhuma viúva precoce por causa disso, né? Tem viúvas com 40 e tantos, 50 e tantos anos de casado. Uma pomba já viveu uma vida inteira, né? Então ninguém morreu precoce ali. E tem outro sentido a coisa, mas que precisa contextualizar. Muitos textos que são feitos no medievo são feitos contextualizados numa realidade local, numa realidade específica daquela época. Estrelas que são associadas simbolicamente à cegueira, não é qualquer coisa, cegueira. Você perdeu o olho por golpe de espada, lança, acidente, cegueira. Você vai hoje encontrar pessoas que têm essas. Eu tenho um caso que tem umas 4 ou 5 dessas aí, estrelas de cegueira, entre elas a Castor, que é uma estrela da constelação de Gêmeos, a Castor e Pollux. A pessoa tem Castor forte, ou as nebulosas e os aglomerados, como as Pleiades, são estrelas associadas a problema de vista. E vou explicar também por que razão são associadas a isso. E agora, o fenômeno elas são associadas por essa razão que eu vou explicar ainda, mas você fala assim, mas como é que pode? Era só porque a pessoa não conseguia enxergar direito, mas está cega. Tem problema de vista. Mas hoje, essa mesma pessoa que tem 4 ou 5 desses pontos importantes do mapa, como ascendente, Sol, Lua, tocados por essas estrelas de cegueira, não é cega. Nenhuma dessas pessoas é devidamente cega. Algumas são cegas de um olho, outras são míopes, mas a maioria que tem as estrelas que passam por acidentes nos olhos, fizeram cirurgia de correção de miopia. Cortaram, né? Passaram uma incisão.
Então, uma das coisas mais bacanas do estudo da estrela é você perceber que elas têm um grau altíssimo de literalidade. Elas são literais e participam das partes do corpo da estrela. Uma coisa que está na parte do corpo de uma estrela pode mexer com o seu corpo. Às vezes não é nem um corpo humano, às vezes é o corpo do cão, às vezes é o corpo da hidra, mas algo que seja análogo àquele ponto no seu corpo, pode mexer com a sua saúde. Bom, vocês vão ver, hoje eu preparei uma introdução geral, né, que é até um recurso, uma montagem de várias palestras que eu já dei a respeito, mas é uma introdução geral com demonstrações. E aí, vocês vão ver um pouco desse literalismo, um pouco da metodologia, sobretudo da ptolomaica, e esse iniciozinho com um rebuscado aí, um conjuntinho de regras astronômicas para entender a coisa. Só para vocês começarem a ficar com minhoca na cabeça. Tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui nas considerações preliminares? Primeiro a gente vai levar em conta esse fenômeno, esses vários fenômenos aqui. Né? Precessão dos equinócios e o chamado Ayanamsa. Calma, eu não sou formado em astrologia védica, não vou dar aula de astrologia védica. Volta e meia, alguém quando me vê falar isso aqui, vem alguém querendo com uma metralhadora, que nem o Rambo, querendo me matar na internet. Mas na verdade, são coisas que são símbolos e terminologias que são partilhadas com diferentes linhas de pensamento astrológico. Nenhuma delas invalida uma ou a outra. Tá? Mas a gente vai falar desses dois fatores aqui. A Ayanamsa é o nome que se dá a esse fenômeno da precessão dos equinócios e a correção que se dá normalmente em astrologia védica, que é uma maravilha. A astrologia védica é sensacional, bacana pra caramba. Mas isso não quer dizer que a astrologia ocidental não seja só porque a védica é sensacional. Isso aí é um erro comum. É o mesmo fenômeno, tá? É o nome indiano da coisa. Que, no caso, é uma correção que a coisa que se faz em relação ao zodíaco trópico e ao zodíaco sidéreo. Tá? Que eu vou explicar aqui qual é a diferença dos dois. Vamos explicar aqui um pouquinho o que é o ponto vernal, que é fundamental para a gente entender essa diferença. Há uma diferença entre o zodíaco das constelações e o zodíaco que a gente usa no Ocidente, que é o zodíaco trópico, que é o feito calculado, montado, desenhado em função das estações do ano. Enquanto que o zodíaco sidéreo é o que considera as constelações propriamente ditas, sideral, tropical, sideral, ou trópico e sidéreo. Tá? Então, quando a gente diz assim, o signo e constelação não são a mesma coisa, desculpe, não são a mesma coisa. Tá? A constelação é uma coisa construída imaginariamente ligando pontinho, que a gente atribui a elas o valor de signo, tem a mesma tonalidade do signo. O signo trópico, ele já é uma compartimentação intelectual, tá? Das divisões das estações do ano, por mês, com o uso das mesmas denominações dadas às constelações. Tá? Isso aí é uma coisa fundamental para a gente entender. E você vai ter também as constelações que são zodiacais, que são os signos do zodíaco, está acostumado, e as constelações não zodiacais, que são aquelas que estão literalmente fora daquele movimento que o Sol percorre, a eclíptica. Tá? As não zodiacais são tão fundamentais e tão importantes quanto as zodiacais, às vezes até mais, porque as zodiacais, alguns dos significados específicos de cada estrela se confundem tantas vezes com o significado que a gente já conhece quando estuda o próprio signo, a função daquela estrela. Só que, em função dessa diferença da precessão dos equinócios, né, que é o Ayanamsa, a posição dessas estrelas que está numa constelação X, hoje pode estar na constelação Y, com 23 para 24 graus de diferença, atualmente 24. Tá? No ano 2000 ainda estava 23, passados 23 e pouquinho, né? Essa altura já chegou a 24, já deu uma andada. Por quê? A cada 72 anos, as estrelas vistas daqui da Terra, por causa desse movimento aqui de precessão dos equinócios, que eu ainda vou mostrar como é que é, elas andam apenas 1 grau no céu, na eclíptica toda, no zodíaco. Mas as não zodiacais são aquelas como Órion, Perseu, Cetus, Cassiopeia, Hércules, Hidra, o Corvo. Tem um monte de constelação não zodiacal.
e o Piscis Austrinos, o Centauro que não é o Sagitário, tem o Sagitário e tem o Centauro, são duas constelações. O Centauro não é zodiacal. O muito complicado conceito lá do 13º signo, o Ofiuco ou Serpentário ou Esculápio, que alguns astrônomos, provavelmente recém-encantados com a mídia, dizem que é o 13º signo. Desculpem, não é, nem o Ptolomeu. O Ptolomeu já conhecia isso, século II, pô. Né? Ele nunca incluiu aquilo na divisão pitagórica, que é a divisão zodiacal de 12 signos, por razões que são próprias das divisões simbólicas do Pitágoras. Sólidos platônicos, as formas pitagóricas. Então eles vão dividir aquilo ali em 12 por razões muito simples e matemáticas. Não dá para colocar um 13º só porque o cara acha que tem que colocar. Embora a constelação de Ofiuco chega a tangenciar a eclíptica, mas o resto dela está todo fora. Dá para ver isso depois nas apostilas, né, que a gente vai compartilhar com o pessoal que está andando, que está engajado no curso. Né? Então, olha só, tudo isso aqui está entranhado, uma coisa está ligada à outra. As eras astrológicas são os movimentos que vão acontecer e as mudanças que vão acontecer, tudo em função da precessão. Caramba, o que é essa tal dessa precessão, né? E cadê a era de Aquário nessa brincadeira toda? Vamos entender o que é a precessão dos equinócios, tá? E vamos entender o que é o tal do ponto vernal. Olha só, olha aqui para a Terra, peguei um modelito aqui da Terra. Isso aqui, a Terra é feita desse jeito, com os polos assim inclinadinhos, porque é assim que ela fica em relação ao Sol, tá? Aqui está o Equador, bonitinho, ela fica inclinadinha assim com os polos. Ela tem um movimento de rotação, que é isso aqui. Todo mundo já está mais do que careca de ver. De translação, ela vai dar a volta em torno do Sol, né? Que sou eu, claro, né? Ela deu a volta em torno do Sol, que é a translação. Mas ela ainda tem um terceiro movimento importantíssimo, que é o da precessão, que vai fazer com que esses polos façam este movimento aqui, de um peão, e fazendo assim, ó. Enquanto faz esse movimento, porque eu estou exagerando um pouquinho, que é o de peão, esses polos vão mudando de posição, e aí, esse ponto aqui que é chamado de ponto vernal, agora presta atenção, que a parte mais cascuda, né, que é astronômica, vai estar agora aqui, né? Esse ponto que é o ponto vernal, que delimita para o hemisfério norte. Isso aqui é um desenho focado no hemisfério norte, tá? Focado na observação do norte. Que é o cruzamento da trajetória aparente do Sol, né, com o equinócio de primavera do hemisfério norte, para nós é o de outono. Né? Então é o cruzamento da trajetória do Sol com o equinócio, com a mudança de estação. Isto é o chamado ponto vernal, que até os astrônomos, que muitas vezes detonam com a astrologia, chamam de ponto Áries. O ponto de Áries, ou ponto gama. Que até a letra gama, ela lembra um pouquinho o símbolo do Áries. Quer ver uma coisa? A letra gama, ela faz assim, ó. E o Áries é... Às vezes, eu fui pegar um tratado científico uma vez, e aí o ponto gama estava lá, estava o Equador, a eclíptica passando aqui, tinha um pontinho, aí o cara fala, ponto gama, aí bota um símbolo assim, que é o Áries. Curioso, né? Então é o ponto gama, que é o ponto vernal aqui. Muito bem, acontece que por causa da precessão dos equinócios, que é esse movimento ali que vocês viram, esse ponto aqui não está no zero de Áries, tá? Atualmente está mais ou menos nesse ponto aqui, que é o próximo aos 6 graus de Peixes. Do signo ou da constelação? Da constelação. Está aproximadamente... Não na minha cabeça, tá? E que é um problema também considerar isso. Gente, é um problemão. Isso é fonte de discussão homérica que eu acho desnecessária. Completamente desnecessária. Sabe por quê? Porque constelação e signo, se o signo tem 30 graus tudo certinho, arbitrariamente formado, né, geometricamente pensado para ser reto, certinho, a constelação ela tem tamanhos diferenciados, cada uma. E você não consegue delimitar onde começa e onde ela termina, porque ela está se mesclando com outras ao mesmo tempo. Constelação de Áries é uma coisinha desse tamanho, a de Câncer é outra porcariazinha, a do Escorpião é um monstro, a do Leão é outro monstro. Como é que você não tem essa delimitação tão clara? Tá? Então, que fique claro essa coisa aqui. Diz que está próximo dos 6 graus de Peixes, né, porque está com uma diferença
adotada em consenso por uma escola, por algumas escolas. Essa escola de Ayanamsa da qual me utilizo aqui, é a escola do Lahiri, que é um astrólogo indiano muito famoso, muito bom até. Tá? Eu uso o Lahiri, que é o método que me pareceu mais coerente, que mais bateu quando eu fui experimentar. Tá? Mas tem outros, o Shashashi, né, Fagan Alien, do Cyril Fagan e do não sei que Alien, sempre esqueço o prenome do Alien. Então tem vários métodos de calcular a Ayanamsa, mas todos eles chegam perto disso aqui. Né? Tá, então o que é esse ponto vernal? Na medida que vai havendo esse movimento dos polos, o ponto vernal ele vai trocando de posição. 2160 anos atrás ele estava no 0 de Áries. Atualmente ele está em 6 graus de peixe porque ele anda para trás. A tendência é que esse ponto aqui, em relação à constelação, que vai andando, do ponto de vista daqui da Terra, vai andando para frente no zodíaco. Então, se você tem a constelação, a estrela Aldebaran, que está no olho do touro, da constelação de touro, hoje, para o zodíaco trópico, ela cai no grau 9 ou 10 de Gêmeos. Ela anda, para nós, olhando daqui, parece que ela está andando para frente, com esse passo bem lento mesmo. Então, a impressão, na verdade, é que o ponto vernal está andando para trás. Então, o movimento é inverso. Se estava em 0 de Áries, passados não sei quantos anos, daí 24 vezes 72 anos, já passou quase que a era de peixes inteira. Caramba, e o raio da era de Aquário, cadê? Nós não estamos na era de Aquário desde 5 de fevereiro de 62? Olha, você pode até achar que sim, porque é por causa das grandes mudanças da tecnologia, dos movimentos sociais, etc. Aí eu não diria que isso está acontecendo desde 62, mas sim desde o século XVIII, quando Urano foi descoberto. Porque os movimentos tecnológicos, as grandes revoluções, as massas e tudo mais acontece especialmente a partir dali, com o desenvolvimento de máquinas que vão reduzir o esforço humano para trabalhos repetitivos. Né? Ou não, né? Porque agora com o computador a gente trabalha muito mais, né? A gente fica cheio de tendinite ali, né? Mas é a partir do século XVIII. E o Aquário, caramba, o Aquário multiplica aí 6 por 72, que é a média de tempo que ela vai andar 1 grau, né? 1 grau a cada 72 anos. Faltam cerca de 400, dá 432 se for 6 certinho. Dá 400 anos para entrar de fato na era de Aquário. Por que nós não estamos ainda? Por que ainda assim nós estamos com toda essa tecnologia, com todas essas mudanças sociais? Porque a natureza não dá salto, gente. A natureza não dá salto, ela anda devagarzinho até chegar a um determinado ponto. Você não fica adulto em 5 minutos. Né? Você não engravida e tem o filho ploft, só em filme de Alien, né? O Alien engravida a mulher. Aliás, naquela série The Boys, né? O cara que faz a paródia do Superman engravida a mulher fica grávida, e em 2 ou 3 semanas já nasce um bebê. Né? Aí, é uma coisa muito louca. Mas fora isso, a natureza é toda gradativa. Então, mesmo esse processo, que ainda estamos na era de peixe, estamos no final para entrar Aquário. Isso é uma hipótese que eu considero bastante plausível, mas ainda não estamos, pelo menos matematicamente não. Entenderam como é que funciona isso aqui? O que isso implica? A cada 72 anos, você anda 1 grau só, se o zodíaco tem 360 graus, para andar o zodíaco inteiro, você vai ter 25.920 anos aproximados. Dependendo do sistema de correção e de precessão que você está utilizando como base, isso pode variar para 26.800, 29.000 anos, 27.000 anos, cada um dá um valor. Eu já deixo claro aqui que eu estou adotando esse, que vai dar 25.920, que é conhecido por muitos. Tem o Valdemar Falcão, que é uma referência muito boa para entender de ciclos, megaciclos, sobretudo indianos, né? Que é o Manvantara, ou o grande ano de Platão. O Manvantara é o grande ano de Platão, que é o ano da precessão dos equinócios, que é a passagem do ponto vernal por cada um dos 12 signos em todos os seus graus, até voltar ao ponto original. É tempo que não acaba mais, né? Acabam várias civilizações nessa brincadeira. E divide 25.920 por 12, que vai dar 2.160 anos. E daí que 2.160 anos é o tempo de uma era astrológica. Tá?
Então a era de peixes ainda não acabou, pelo menos matematicamente, se você preferir. A era de aquário ainda vai entrar, estamos ainda conversando com ela já, né, fazendo negociações com ela, mas está entrando aí. Bom, eu aqui não vou entrar em outras considerações astronômicas, que eu vou deixar isso amadurecer primeiro, para a gente pegar os outros conceitos de ascensão reta, declinação, né, a ascensão do Sol na eclíptica. Né? Isso tudo a gente vai pegar lá nas aulas mais à frente, sobretudo a 9, que é onde eu vou introduzir e trabalhar com o método anônimo. Uma aula a gente já entende o método anônimo e aplica ele, tá? Uma ou duas, a gente faz isso. Tá? Mas o conceito de todas as mitologias, todos os significados, precisa de todas as 9 cheias de falatório. Tá bom? Então vamos lá. Tem certeza que está tudo ok, né? Ninguém está sofrendo não, né? Porque quando dá aula de mecânica celeste é um sofrimento. As pessoas ficam assim, meu Deus, eu tenho que aprender isso para fazer mapa. Você não vai interpretar mapa com isso, mas é muito importante que você saiba como é que isso aqui acontece na física, na lógica, e qual é a diferença entre uma coisa e outra. Né? Porque, já expliquei aqui a diferença de zodíaco trópico para o sidério. O sidério é aquele das constelações, que vocês já viram ali. As eras astrológicas, a era de aquário, e já vimos esses fatores aqui todos, portanto. Então, vamos lá. Aí a pergunta. Em estrelas fixas, você tem cerca de 250 fatores passíveis de interpretação. Vê se dá para você usar isso aqui não tem nem, acho que não chega a metade, né? Não sei quantas estrelas eu botei aqui, mas eu botei um montão. Muitas delas eu uso, outras não. Tá? E por que eu uso e outras não? Significa que eu deveria aprender cada uma delas. Eu desafio alguém que consiga aprender todos os significados dela e guardar tudo de memória. Você não consegue. Você vai ter que selecionar um conjunto de estrelas cujo significado e impacto, né, com constatação, você consegue designar, você consegue delimitar. Tem a ver com a distância? Não. Distância do quê? Não. Você vai delimitar de acordo com a sua familiaridade com o símbolo. A minha dica é que, assim, depois de muito quebrar a cara, que você comece, depois você vai usar mais do que eu vou falar aqui, mas que comece com as alfas e com as betas. O que é alfa e beta em classificação astronômica? A alfa é a estrela mais brilhante, né, e a beta é a segunda mais brilhante, mas calma. Não é mais brilhante do tamanho físico real da estrela. É mais brilhante visto daqui da Terra. A magnitude de Vênus é maior do que a magnitude de Júpiter. Põe Vênus do lado de Júpiter. Entendeu? Mas é como você vê daqui da Terra. A estrela Sirius, que é a alfa do cão maior, é a maior estrela visível a olho nu aqui. Você olha daqui, é enorme. O brilho dela é poderoso, uma magnitude enorme. Mas ela é uma anã branca. Ela perto de Antares é uma monstruosidade. Aldebaran é maior ainda. É uma coisa assim, cabem centenas de sóis ali dentro. Então não é por causa de uma questão física. As estrelas, assim como o mapa astrológico, vão funcionar muito com relação à reação psicológica, física e ambiental que você tem ao céu. E a determinação simbólica que se dá culturalmente a eles. Muitas coisas vocês vão ver aqui, muitos mitos que são gregos, quando você vai ver a simbologia chinesa ou árabe para a mesma constelação, é totalmente outra, mas na hora de aplicar bate a mesma coisa. É um fenômeno curiosíssimo, né? Então, você vai ver que tem essa quantidade enorme. Daqui, vocês vão ver que eu tenho uma listinha de estrelas, que eu vou fornecer para quem permanecer no curso, que eu selecionei essa listinha. Hoje eu vou ver se eu pelo menos apresento um slide aqui com ali uma listagem bem curta de estrelas benéficas e maléficas para sair usando. Assim, vocês não vão entender ainda todos os significados, mas tem ali a natureza planetária delas, que é uma coisa ensinada pela escola ptolomaica, que é essa linha que é mais longitudinal. Eu não falei o que é longitude, né? Então vamos voltar aqui, ó. Pega aqui a Terra, pega o globo terrestre. Como é que o método ptolomaico funciona? Você tem a Terra aqui, imagine que isso aqui se projeta para o espaço. Você tem então uma esfera celeste, envolvendo aqui a Terra. Então na esfera celeste estão impressas todas as constelações de pano de fundo. Tá? Você está vendo o inverso. Aqui você vê por fora, de fora para dentro, e o céu você vê de dentro para fora. Né?
E então aqui está tudo projetado. Você tem o equador na Terra, você tem o equador celeste. Você tem os meridianos aqui, e esses meridianos são projetados no céu também. Certo? Então, como é que o Ptolomeu faz? Você tem a eclíptica, ela faz ela cruza aqui. Então o equador aqui, a eclíptica faz uma obliquidade, né? Ela tem uma obliquidade. Ela cruza aqui. Acho que até no desenho está mais visível isso. Depois eu vou dar um outro desenho mais legal. Aqui está o equador da Terra. E a eclíptica, que é a trajetória do Sol, ela tem essa obliquidade em relação ao equador. Que vai ser isso aqui. Ela está aqui, a eclíptica está fazendo assim. Mais inclinada do que o próprio equador da Terra, né? Isso visto daqui da Terra. Então, como é que o Ptolomeu faz? Ele vai determinar no mapa astrológico, e aí eu vou mostrar um mapa astrológico comum, né? Mapa ocidental comum, está lá. Isso que você está vendo é a trajetória do Sol, a eclíptica está representada pelo zodíaco. Tá? Isso aqui é a eclíptica. Então, quando a estrela é vista longitudinalmente, ela está em relação à eclíptica tocando os pontos, mesmo que ela não esteja dentro do zodíaco, mesmo fora, com uma declinação diferente, com uma altura diferente em relação ao equador, distante da eclíptica, mas ele puxa pelos meridianos celestes e vai tacar aquilo ali nos pontos da eclíptica. Então a estrela vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, ela vai encostar nos pontos. A dica é também que cada estrela, nesse método ptolomaico, você use conjunções. Só conjunções. Tem gente que insiste em querer usar oposição. Experimente, fique à vontade. Eu duvido muito que você tenha muito sucesso, mas não digo nada. De repente, vai que alguém consegue interpretar direito aí. Mas, enfim, eu não tive sucesso com isso. Não me dei bem usando oposições, não funcionou para mim. Então, eu vou pelo método, o classicão, o tradicionalzão. Bateu com conjunção, acabou. Não tem trígono, não tem sextil, não tem quadratura, nem oposição. É conjunção e ponto final. Imagine aspecto menor. Aspecto menor nem pensar. Você não vai entender nada com aquilo ali. Eu não entendo. Hein? Conjunção exata. Conjunção. Quanto mais exata, mais poderosa vai ser a característica da estrela sobre aquele fator. Né? E que fator? Que fator? Aí eu vou escrever aqui. Que fator ou que fatores? Aí vale a dica. Considera sempre, eu vou dar aqui a prévia, que depois eu vou acrescentar mais outros detalhes, tá? Mas de princípio, né, em princípio você pega o seguinte: ascendente é um fator poderosíssimo. Quanto mais efêmero for o fator, mais poderosa vai ser a caracterização que a estrela vai ter na sua vida material, psicológica, relacional e etc. Porque é uma coisa assim que tocou a estrela, passou, né? Não volta mais, né? Só vai voltar no outro ciclo. Então, se tocou ali, aquele ponto é crucial. O ascendente é uma coisa muito rápida. Então, ascendente é importante pra caramba. Meio do céu, afinal de contas, a estrela que está no meio do céu é a sua estrela. É a estrela que estava no meio do céu quando você nasceu. Estava te guiando ali, né? É a famosa estrela guia. Né? O ascendente, então, meio do céu, depois Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Tá? Você vê que eu parei aqui no Marte. Você colocou numa ordem de importância? Não. Não. Tanto faz todos. Ordem de importância para valer de crucialidade, intensificação, intensidade muito grande, está aqui. Ascendente, meio do céu, tudo igual, né? Tudo a mesma proporção. Do céu, não. Não. Também já experimentei isso aí. Fica aí, vale a pena você levar em conta e experimentar para ver se vai valer. Mas eu experimentei, eu só fiquei confuso. E fiquei muitos anos experimentando para ver se eu não estava sendo arrogante, mas realmente... A gente sempre acaba indo para outros pontos do mapa, da informação mais consistente. Assim, eu sou um defensor ferrenho da experimentação. Você tem que experimentar tudo que vier à sua cabeça. A maior das maluquices você experimenta. Até para você saber que aquilo ali não presta. Então, e trânsito sobre estrela? Trânsito sobre estrela, sim, mas é muito bom para astrologia mundana, astrologia mundial. Muito, muito bacana. O Sol, quando ingressou em Virgem faz pouco tempo, né? A gente começou a aula aqui já com o Sol em Virgem. O Sol ingressou em Virgem, no momento que ele ingressou em Virgem, ele tocou Régulos, que já não está mais em Leão. Régulos é a estrela alfa da constelação de Leão. No zodíaco trópico já está no signo de Virgem.
Então ela já está a cerca de 1 grau quase, 0 ponto alguma coisa. Tá? Ela ingressou em Leão, em Virgem, perdão, em 2011, se não me engano. Eu tenho até a data em que se ingressou. Aí, já que você perguntou e eu estou explicando, abre um parênteses aí. Na época em que ingressou, no dia que ingressou, eu estava dando uma palestra e fui falar isso. E teve um outro palestrante que chegou e falou assim, não, eu discordo porque ninguém sabe qual é o tamanho da constelação, que não dá para mensurar isso, que não sei o que. Eu falei, sim, não dá para você mensurar o tamanho da constelação, fica vago pra caramba você dizer que a constelação saiu do lugar e entrou no outro. Mas a estrela não, caramba. A estrela é uma coisinha titica desse tamanho para você ver aqui. Então, quando ingressou no signo, tem data e tem hora. Tá? E eu vou catar aqui, que eu não lembro mais, eu sei que foi em 2011, eu vou catar e vou trazer o mapa para vocês verem. Tá? Então ingressou ali. Mas enfim, quando o Sol passou ali, toda vez que o Sol passa em Virgem, ele está encostando em Régulos. Então vai ter um efeito. Mas Algol, que é a estrela mais maléfica que tem, está por volta ali de 26, quando passa alguma coisa ali, sobretudo um trânsito muito lento, que é mundial, que é coletivo, você tem uma certa convulsão em determinadas áreas que são vulneráveis, que são convulsões conflituosas. Muitas vezes envolvendo sexualidade, outras vezes envolvendo guerra, destruição mesmo, paulada, pancadaria. É uma estrela muito destrutiva. A gente está falando. Mas ele só vai tocar ali daqui a uns 6 anos, mais ou menos. Só vai tocar o Algol daqui a 6 anos. Aí vamos ver o que vai acontecer. Tá? Mas assim, não é sempre que ocorre um negócio desse, mas a gente pode esperar que nos pontos que são mais vulneráveis no planeta, alguma coisa mais dramática possa ocorrer, porque é o elo mais fraco da corrente. Isso é uma regrinha comum em astrologia mundial. Você está com uma armadura de ferro, né, e leva uma paulada, o pedaço de pau quebra, mas você levou a paulada. Você leva a mesma paulada, sem uma armadura de ferro, vamos ver que você vai para o hospital. Né? Então, é o elo mais fraco da corrente que vai sofrer, mas que vai apresentar mais o resultado. Mas esses pontos aqui são igualmente poderosos quando a estrela faz conjunção com eles. Ascendente, meio do céu, Sol, Lua, não necessariamente nessa ordem. Mercúrio, Vênus e Marte também são importantíssimos porque são planetas rápidos e pessoais. Eles atingem você diretamente no seu códex, né? no seu comportamento. Uma estrela que toca nesses caras, ela já ganhou crucialidade, ela já ganhou ênfase. Então você vai manifestar, não importa se vai manifestar com a característica do Mercúrio, de Vênus, de Marte, ser mais agressivo, ser mais falador, ser não sei o quê. Mas importa que a natureza daquela estrela vai se fazer presente nas situações que você vive. E estrela tem natureza, que o Ptolomeu designou como natureza planetária. Isso é uma forma de você ler. Não é a única, não é a melhor, mas é muito boa. Tá? É a natureza planetária. Tem estrela que tem natureza de Marte, outra que tem natureza de Júpiter, outra com Saturno. Outras são naturezas combinadas. Por que eles determinam essa natureza? Por observação empírica, quebrando a cara, vendo que toda vez que tem uma configuração que tocou o ponto onde a estrela está, algum acontecimento que se repete, ou situações similares que se repetem, o cara cataloga. Que é assim que o astrólogo primitivo fazia. Que funciona bem pra caramba, pô. É assim que a gente aprendeu. É assim que a coisa foi legada. Tá? Então, tocou nisso aqui, a estrela vai falar alto. Como, por exemplo, a estrela Rigel, que é o pé da constelação de Órion, é um pé mesmo. É o pé do Órion, ou do Faraó, do Osíris. Ela está no planeta Marte, em conjunção com Marte, do Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. E você conhece o Neil Armstrong por causa da pegadinha dele na Lua. Não é uma coisa pouca, né? É uma pegada, mas, pô, que pegada, né? Se você tiver um pouco de cabeça científica, você vai perceber que o negócio é grandioso. Né? Então, isso aqui mexeu com a personalidade dele, com acontecimentos literais, circunstâncias concretas também. Tudo ao mesmo tempo. Estrela é uma pancada. Estrela é um negócio poderoso. A gente está tendo, a turma está tendo também o curso de trânsitos, né? E agora chegamos ao Plutão. E a gente estava falando da ideia de destino, livre-arbítrio, que quanto mais lento for o fator, aliás, em astrologia mais psicológica, Liz Green fala muito isso e com uma coerência danada, né? Que quanto mais lento é o fator, mais compulsivo ele se torna, porque ele está mais entranhado, mais oculto no inconsciente. E o Plutão ele parece uma coisa feita como um destino,
Justamente porque a passagem dele é tão lenta, é tão obscura, ela parece estar arrancando alguma coisa dos fundilhos das calças do inconsciente e está fazendo ela vir à tona para você fazer com que aquilo se torne conhecido, né? Então esse fator de lentidão, de distanciamento, lentidão, profundidade, as estrelas também têm. Elas se apresentam muitas vezes como uma espécie de destino. Então, se ela pega você, pode crer que você não escapa daquela coisa. Se não vai por uma via, vai pela outra. Tá? Você vai manifestar a estrela de todo jeito, de alguma forma. Agora, atenção, a estrela pode manifestar-se literalmente, muitas e muitas vezes, uma grande parte das vezes é exatamente isso. Ela pode ser conotativa também, pode ser apenas uma forma análoga às coisas que você vive, sente, etc. Mas é imprescindível que você leve em conta o resto do mapa. Você não vai botar estrela em qualquer lugar. Ah, eu tenho uma estrela, não tem lugar nenhum. Você vai colocá-la dentro do mapa. Você vai associar ela com alguma dessas coisas aqui e outras que eu ainda não mostrei. Vou mostrar ainda. Ainda não falei tudo. Tá? Então você vai associar com isso. No momento que você associa, você também está considerando o fato de que o mapa precisa ser lido como um entrecruzamento. Então, às vezes, você não tem nenhuma estrela nobre, fabulosa, espetacular, que te deixa mais inteligente, mas o seu mapa tem isso. Quer dizer, eu não tenho nenhuma estrela importante no meu mapa. E daí? Não faz mal. Você não é o cocô do cavalo do bandido. Você é tão importante quanto alguém que tem a Spica, que é a melhor de todas as estrelas. Né? Você é tão importante quanto alguém que tem a Regulus, ou que tem a Fomalhaut, que tem todas as estrelas, que tem estrela pra caramba no mapa. Não faz diferença você ter ou não ter estrelas fixas. O que acontece é quando a estrela está num ponto, ela determina uma direção, uma característica, que você pode acrescentar no mapa, uma coisa que você não leu, não conseguiu enxergar com rapidez, e está vendo que a estrela está ali? Quando você vê a estrela, essa coisa não estava dando para ver, está aqui. Então você acrescenta um dado que não era facilmente visível. Ou você confirma um dado que você já tinha visto e a estrela está corroborando. Astrologia é arte de reiterações. Se você reitera com a estrela, melhor ainda. Você tem um dado a mais para te dar mais confiança na sua leitura. Não bastasse isso, ela também vai mexer com a sua saúde, porque ela, quando mexe com a parte do corpo, da constelação, ela também está mexendo com parte do seu corpo. Tá? Outro fator aqui, como é que você considera? O dispositor. Menos desses aqui. Mas desses 4 aqui, sim. Perdão, deixa eu redesenhar aqui. O dispositor disso aqui. O planeta regente de ascendente, Sol, Lua, que já são fontes de potência muito grande, são matrizes de manifestação do mapa. Então, se o planeta que rege algum desses fatores está sobre uma estrela, mesmo que seja assim, se o ascendente está em Capricórnio e a estrela está sobre Saturno, que não está aqui listado, leva em consideração que aquela estrela é importante pra caramba, né? Ela tem que falar alto para você. Caramba, mas por que não leva em conta a minha estrela em conjunção com Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão? Por uma razão bastante simples. Aquela estrela que está em conjunção com os lentos está falando com todo mundo e não com você individualmente. Está falando com todo mundo de uma vez, é uma geração inteira. Como a gente estava dando exemplo ainda há pouco, e quando um trânsito acontece sobre a estrela, se for trânsito lento, vai acontecer uma mobilização coletiva. E aí afeta o planeta todo. Né? Exato, então assim, você. eu tenho Plutão em cima da estrela Algol, estou ferrado, não vai nem pro cheiro, não vai acontecer nada contigo. Você nem sente aquilo ali. Agora, a sua geração inteira manifesta. O coletivo em si manifesta. Você pode viver um coletivo, uma história coletiva de desastre, de catástrofe. Todo mundo tem a memória de alguma coisa catastrófica que marcou todo mundo. Entenda isso. Tá? Mas você, individualmente, pode nunca passar por isso. Tá? Essa que é a grande diferença. Muitas vezes dá para levar em conta a estrela conjunta a Júpiter e Saturno. O próprio Vivian Robson trabalha com isso. Eu ainda não falei do outro livro, não me deixe esquecer. O próprio Vivian Robson trabalha muito isso. Ele vai fazer as estrelas mexerem com os planetas, normalmente até Saturno. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. São os 7 visíveis a olho nu tradicionais. Com Júpiter e Saturno ainda dá para você levar em conta, mas normalmente, por quebração de cara, por empirismo, a gente descobre o seguinte:
que vai mexer mais com a sua relação com a sociedade mais imediata, Júpiter, né, Saturno, com as coerções sociais, do que você como indivíduo, como comportamento. Até Marte é o teu comportamento direto que muda. Tá? Você assume aquilo. Uma estrela, para estar em conjunção com alguma coisa, ela tem que estar por aqui. Né? Antes de eu falar do livro, do outro livro, que é importante, são vários, existem vários livros, mas assim, os dois que eu estou elencando realmente são disparados os melhores. Disparados. A órbita, isso é fonte de discussão? É fonte de guerra, isso é fonte de lançamento de míssil atômico um no outro. Porque assim, o consenso geral é óbvio, é muito simples de entender, é um grau só, é muito simples de entender. Mas é claro que o Carlos Solano é maluco, né? Ele usa mais do que isso. Ele faz mais do que um grau. Mas assim, vou explicar por que eu sou maluco. Por que é maluquice? Eu mantive a maluquice e não descartei. Porque funcionou. Caramba! Mas a órbita do aspecto é o seguinte. O ponto está aqui. Vamos supor aqui o grau 10. Né? O fator está no 10º grau de algum lugar. Está aqui o grau 10. Se a estrela estiver em 9 graus, está em conjunção. Se a estrela estiver em 10 graus, está em conjunção. Se a estrela estiver em 11 graus, está em conjunção. Passou disso, aí o negócio começou a complicar. Por quê? Por razões também muito simples e muito compreensíveis. Está correto, não estou dizendo que está errado, está louco. Eu experimentei isso aqui. Uma coisa óbvia, uma coisa lógica é que a órbita para as estrelas tem que ser uma coisa muito restrita mesmo. Por razões muito simples. As constelações, vamos ver se eu mostro uns gráficos também de constelações para todos. Vocês também vão ganhar gráficos esquemáticos muito bonitinhos, que eu vou adorar se vocês trouxerem o PDF para ficarem analisando junto, que é muito bom analisar aquilo enquanto a contação de histórias está acontecendo. Vocês vão ver como é que o mito de uma constelação que está perto da outra bate com a outra, e por razões até visuais. Então, quando você aumenta demais a órbita dos aspectos, você fatalmente vai tocar a conjunção com uma outra estrela que está aqui do lado. Tem muita estrela, uma coisa do lado da outra. Né? E a estrela também está muito distante. Então, normalmente, a zona, vou usar o termo medieval, tá? A zona de influência é baixa. Para que ela funcione, tem que ser uma coisa crucial mesmo. Porém, aí entra a maluquice do Carlos Solano. A maluquice do Carlos Solano descobriu que esses fatores aqui, sobretudo esses, podem chegar até, não é só de qualquer jeito, não, até 2 graus. 2 antes, 2 depois. Eu aumentei a órbita. Mas seria caso a caso, vamos dizer assim. Você pode observar caso a caso, você pode observar... Primeiro, faz assim um apanhado geral, você vai ver que algumas estrelas, especialmente alfa e beta, especialmente com esses caras, mas assim, com esses aqui também, viu? Mas especialmente com ascendente, meio do céu, sol e lua, você alargar um pouquinho e falar assim, poxa, será que essa pessoa tem mesmo essa conjunção? E pega um histórico da vida da criatura, faz a pesquisa com biografia de gente famosa. Faz isso, eu desafio, pode fazer. Eu fiz isso milhares de vezes. E bate direitinho. É um absurdo, né? Porque a gente fica meio temeroso, porque uma estrela que está aqui vai tocar em outra. O que fez a diferença para eu falar, poxa, acho que dá para eu aceitar isso, é o fato de que algumas estrelas não têm efeito relevante nenhum. Ou, se tem, eu não consegui perceber. E olha que eu estou desde 1992 dando essa aula, viu? E eu tentei de tudo quanto foi jeito, e realmente tem as estrelas eu tinha uma aluna lá na Cândido Mendes que ela tinha as estrelas Beide e Cade em conjunção com não sei o que no mapa. Ela assim, mas eu tenho Beide e Cade. Eu falei, nossa, Beide e Cade é muito bom para comer com cerveja. Né? Eu não sei o que significa aquilo. Ninguém sabe, ninguém tem o significado intrínseco das estrelas. Tem estrelas que são Epsilon, Gama, Zeta, Opsilon, Scrotulon. Mas por que falta pesquisa em relação a isso? Por que assim? Cadê? Haja pesquisa, né? Porque nem assim, mais de 5 mil anos de observação, ninguém falou nada. E eu tentando ali para ver se tinha, porque às vezes a gente olha para o mapa, pô, eu tenho essa estrela aqui em cima dessa coisa do meu mapa. Ai, que legal, pô, não tem nada falando. Aí você vai estudar o mito da constelação, aí você vai estudar o significado da estrela, pô, não acontece nada com aquilo.
Qual é a conclusão? Pô, ou não tem nada, ou eu não estou Sabe o que enxergando. isso significa? Nada. É. Né? Então tem estrela que realmente o significado é nulo. E muitas vezes a estrela mais potente, mais visível, mais graciosa, ela está mandando ali. Então tem uma outra bem fraquinha aqui, está junto, também está fazendo conjunção. É nulo. Quero. Então, esses eventos que a estrela aponta, quando ela toca um desses pontos daí que você colocou como fundamentais, na verdade, ela precisa do start, da passagem em trânsito de algum planeta por ali para ativar esse Não evento. não Ele precisa. pode nunca acontecer mesmo que ela esteja apontando. Entendeu a minha pergunta? Não, ela já acontece desde que você nasce. Você já tem aquela característica o tempo todo. É como o mapa natal. Você tem. É como nascer aquariana. Se nasceu aquariano, você nasceu com aquela estrela. Você nasceu com a Alferatis poderosa, com alguma coisa em 13 de Áries. E aí a Alferatis está ali em cima. Então você vai ter que ser inteligente, você vai ter que ficar cascuda com falta de liberdade, você vai ter que brigar com pessoas que tentam cercear a sua inteligência, seu saber. Não tem como você escapar disso. E você vai ser invejado até dizer chega, que é a característica da Alferatis. Você citou aí agora. A pessoa acha a estrela e nada ela consegue associar das experiências e das vivências dela com aquela característica. Nem por trânsito, nem por progressão, nem por natal, você não vê nada. É por isso que algumas estrelas, por isso que você tem que fazer uma triagem naquela listinha. Vamos voltar para a listinha. Tá, ok. Você disse que a estrela anda cada grau 70. Para andar um grau, ela tem que passar 72 anos para cada grau. E depois, mais lá na frente, vocês vão ver, presta atenção aqui, ó. Mais lá na frente vocês vão ver que a estrela, esse trânsito de 1 grau a cada 72 anos, pode ativar por órbita de conjunção alguma coisa que quando você nasceu não estava ativado, que é o caso do Dom Pedro II, que eu vou mostrar depois, nas aulas subsequentes. Como é que é? Não entendi. Uma estrela que está aqui, né? Vamos supor que você... Vou inventar uma estrela, tá? Vamos supor que você tenha uma estrela bem aqui no 0 de Aquário, e, assim, 29 de Capricórnio, né? Ela não está em conjunção com esse ascendente aqui em 2 de Aquário. Tá? Mas suponha que com o passar do tempo, você tem aí vivido uns 70 anos já, a estrela andou pelo menos 1 grau. Então ela passa a ficar aqui dentro da órbita, 1,5 grau, né, quase 2, e aí você vai começar a manifestar a característica dela. O Dom Pedro II é uma prova fantástica para ver isso, que eu vou mostrar nas aulas subsequentes. Mas dentro dessa lista Isso é um trânsito de estrela. Porque a estrela, na verdade, não transita. É tudo visto daqui da Terra. Você tem a impressão que a coisa está se mexendo. Não tem nada se mexendo ali. Aliás, está tudo se mexendo, você inclusive, mas é tudo uma visão geocêntrica, né? Ou antropocêntrica, se preferir. A pergunta que eu te fiz tem a ver com o comentário dela de que ainda demora 6 anos para Urano passar por Algol. Não é isso? Sim. Quando ele passar, o que acontece? Entendeu o que eu estou te perguntando? Sim, no coletivo acontece um monte de coisa. Agora, você tem Algol em algum desses pontos cruciais do mapa? Se não tiver, esquece. Não, mas mesmo no coletivo, isso que eu estou te perguntando. No coletivo acontece. Pode acontecer alguma coisa. Acontece, faz a pesquisa, você vai ver que historicamente desencadeia um monte de coisa com a cara da estrela. Eu te falei da primeira, essa listinha de 200 e tantas estrelas, 300 e tantas, sei lá quantas tem, que você separou uma lista das... Tem uma lista da Yolanda, tem a lista do Ptolomeu, tem a lista da Bernadette Brad, que é o do outro livro que eu quero comentar aqui. Tá, então, mas isso é em função do que vocês já pesquisaram, Isso, dos efeitos que elas têm. isso. E esses efeitos têm alguma relação, isso que eu estou perguntando, com a distância, a latitude, longitude em relação à Terra? Não. Nenhuma? Não. No método do anônimo você vai ver que ainda tem alguma coisa assim. Mas no Ptolomaico, zero, não tem. Tá? Que interessante. Não tem. Ela bateu ali naquele ponto da longitude da eclíptica, né? Tocou em algum ponto, mesmo não sendo uma estrela zodiacal, ela vai ser puxada para cá. Vai ter uma relação direta em você, se você estiver no mapa ou Tá. em algum lugar do mundo que é vulnerável. Então, o que ela toca é eclíptica. Onde que isso cai no seu mapa que vai determinar se tem ou não tem. Isso. As estrelas estão ali o tempo todo. Estão no mesmo lugar o tempo todo. O que acontece é que quando você tem aqui, ó, olha esse Mercúrio aqui, tá vendo? Esse Mercúrio está longe da Régula. Mais uns 2 dias ele está em cima dela, que está aqui, ó. Então a pessoa que nascer aqui vai ter com Mercúrio em conjunção com a Régula.
Está aqui em 0 de virgem, 0 ponto alguma coisa. Então ela está sempre ali, as coisas é que estão passando em cima delas. Por isso que elas são chamadas de fixas, porque elas servem como pano de fundo para as estrelas móveis ou os astros errantes, que são os planetas. Mas, por exemplo, As estrelas fixas e as estrelas móveis, astros fixos e astros errantes, planetas. o Urano no trânsito, quando ele atingir Algol em 26 de touro, Aqui, aí o que eu tiver, por exemplo, ali, vai acionar. dispara, vai. Você já tem um fator em 24? Porque depende, quando você nasceu... Vênus, tá, Não, gente, olha só. Quando a gente nasceu, a gente que está com perto de 50 anos, as estrelas elas andaram ali vários minutos, quase 1 grau, desde a época que a gente nasceu até aqui. Muita gente está considerando, teve um cara que falou assim, mas me ensinaram 2 anos atrás que a estrela estava em 23 graus. Eu falei, estava em 23 graus no ano 2000. Você falou que Aliás, menos ainda, em 1900 estava em 23 graus. Aí você chega aqui e já está com mais de 24, 24 e pouquinho. Andou. hoje Algol não está em 26, que você falou? Eu vou olhar, que eu sempre confundo algol com, acho que é com a espica. Ou com, Tomara. o que é 24 e 26, sempre troco. Eu troco a boa com a ruim. Eu sou um cara mau, eu troco a boa com a ruim, sabe? Então, Mesmo quando ela toca no seu mapa, qualquer uma delas, por exemplo, um transpessoal não influi, a menos que esse transpessoal tenha um aspecto de ascendente. difícil, seja dispositivo. mesmo assim. Ah, ok. Deixa eu agora fazer o seguinte, bota as perguntas lá pro final, para eu poder prosseguir aqui com rapidez, tá? Deixa eu só... Isso, ó, vamos fazer aqui um resuminho rápido das estrelas que a gente usa, algumas, a pior de todas e algumas das melhores, né? A Algol é a pior, ela está em 26 graus de touro, ó. Não falei para você que eu ia mostrar? Em 2017 ela estava aproximadamente 26, com natureza de Saturno e Marte. Você vê que a natureza é maléfica, né? Usando a terminologia antiga, medieval, natureza maléfica. Ela a Algol é a cabeça da Medusa, que o Perseu segura para congelar, para petrificar o monstro Cetus, que ia devorar Andrômeda. Não vou entrar em todos esses detalhes hoje, mas nas próximas aulas. Vou contar o mito todo e vamos começar a ver como é que a coisa funciona. Isso. Primeiro descrever o mito. É muita coisa para contar. Então, no mapa natal, quando o Algol está forte assim, você pode ter gente que tem capacidade muito desenvolvida de canto, de sedução, gente com problema no pescoço, ou na garganta, hipersexualidade, a gente que tem furor uterino, outro que tem furor peniano, é uma coisa assim que dá um desejo forte pra caramba, que a Algol, ela funciona quase como se fosse o Conde Drácula, né, um vampiro. Você provoca o desejo e aquela coisa não é saciada. Lembra um pouco a Lilith, viu? Lembra um pouquinho. Não é igual, mas tem a ver com o pescoço por causa de quê? A Medusa tem a cabeça cortada, ela é degolada pelo Perseu, para ele pegar a cabeça dela e petrificar os inimigos. Que a Algol é aquela coisa que fica bem no peito do Alexandre o Grande e de muitos imperadores romanos. Eu sei que o Alexandre o Grande não era imperador romano, mas ele usava a égide aqui, né, com a cabeça da Algol no peitoral, e alguns imperadores romanos também, para assustar, para aterrorizar o inimigo. E em magia medieval se usava talismã de Algol para ferrar, para destruir o outro, fazer uma macumba da pesada, né? Aquela para ferrar com o cara. Então isso aqui pode acontecer com quem tem Algol no mapa natal. Não é uma coisa só horrorosa, mas tem tudo isso aqui, né? Problema no pescoço e tudo. O Saddam Hussein nasceu com Algol em cima do mercúrio dele. O que aconteceu com o Saddam Hussein mesmo? Morreu enforcado, gente. Está no mapa de um monte de gente que tem esses problemas aí. E de acordo com o histórico de vida, você pode morrer enforcado ou ser um grande cantor. Depende. Meu filho tem Júpiter. E é curioso que tem grande cantor porque a coisa está em touro. E touro é um signo de voz bonita. Locutor de rádio, muita coisa. A Algol é um mapa, é uma coisa que está assim. E a Algol é uma sereia. Ela funciona igual o canto da sereia. Ela hipnotiza. Você tem vários paralelos simbólicos. Não é só a Medusa, não é só a Górgona que está ali representada, mas todo tipo de entidade, aspas, demoníaca, que vai hipnotizar, vai seduzir, vai encantar de alguma forma, inclusive pelo canto. O que a sereia faz com o Jasão e os Argonautas, ou com o Odisseu, né, na Odisseia, que ele tem que se amarrar no mastro e entupir os ouvidos com cera de toda a tripulação menos dele.
Ele tem que aguentar aquele canto para quebrar o encanto. E é uma coisa demoníaca, que atrai você para o pior, né? E a Algol tem muito disso. Você tem a Algol poderosa, você pode entrar nessa via de autodestruição também. E é fantástico você entender essa coisa. Mas ela pode ser utilizada. Ela pode ser utilizada, especialmente para macumbeiro medieval. Macumbeiro medieval usava muito bem. Retornos solares, ela está crucial no retorno solar, você pode desenvolver o domínio sobre alguma coisa, né? Sexualizar atividades e interesses, aprender mais sobre isso, enfrentar pessoas obsessivas com constância, né? Tratar da garganta, ser obrigado a tratar da garganta. Na astrologia horária, faz uma questão, sim ou não, você pode, o Algol caiu no significador da questão, é não. Né? É sempre o pior. Vai dar certo? Não. Isso é uma coisa assim brava. E a objetiva pra caramba, é não mesmo. Não tem saída. Exceto se o objetivo for destruir algo, aí sim. Pode significar petrificar de medo sobre um dado assunto. Aqui é a tal da Vindimiatrix que eu mencionei. O Vivian Robson vai dizer assim no texto que ele transcreve, da falsidade, desgraça, roubo, insensatez e muitas vezes faz com que seus nativos se tornem viúvas, né? Que ele também vai ver o Eric Morse, eu falei Eric Noonan, está errado. Tem um Noonan que também é outro autor de Estrelas Fixas. O Eric Morse vai chamar de fazedor de viúvas, né? O The Widowmaker. Mas ela é traduzida, a tradução literal da palavra Vindimiatrix é o coletor de uvas. A colheita, ou então o ramo, que ela está localizada bem aqui, ó, onde ela está segurando o ramo. Aqui está a espica, que é a espiga de trigo, que é a alfa da Virgem. A Vindimiatrix é sensacional, ela nem é uma estrela muito brilhante, ela nem beta, ela é. Mas ela é poderosa. Todas as estrelas da constelação de Virgem são boas pra caramba. São boas pra caramba. Quase não tem estrela maléfica ali. São muito boas. E você não vai ver aquela situação de enviuvar precocemente. Você vai ver gente que produz muito, gente que tem fartura. A Vindimiatrix está na notícia, tirei o mapa aqui da notícia, do horário que ele recebeu a notícia, eu catei isso na internet. O Mário Vargas Llosa, quando ele recebeu o Nobel de Literatura, a Vindimiatrix estava aqui, ó, aqui, em cima do ascendente da Lua dele aqui. No momento em que ele recebe o Nobel de Literatura. Por quê? Por causa da produção enorme dele, com altíssima qualidade. Então, uma estrela bacana. Ele estava com a Acrux, que é a alfa do Cruzeiro do Sul, em cima de Vênus, que é um marco referencial, é a demarcação de posse territorial. Vamos entender isso com a história da descoberta da Acrux, que é recente. Uma descoberta do Brasil, inclusive, nas grandes navegações. Aqui está a descrição da reportagem toda, 6h45, que é o horário. Aqui também no mapa do Mário Vargas Llosa, o mapa natal dele aqui, ó, por dentro, o mapa natal aqui, que por fora eram trânsitos. No mapa de nascimento dele, a estrela Mizan, que é uma estrelinha também sem vergonha, pequenininha, no cão menor. Uma estrela pequena no cão menor. E ela está em câncer, né, em 8 graus de câncer, caiu bem aqui em cima, do ascendente que estava em 7 quando ele nasceu. Bom, e daí? É uma estrela de comunicadores, está em câncer, mas é uma estrela de faladores, de gente que fala pra cacete, escreve pra caramba, que normalmente é publicitário, jornalista, né? E sabe o que ela significa? O cãozinho ladrador. O cãozinho ladrador. Olha aqui uma das principais obras dele que ganhou o prêmio. La Ciudad de los Perros. La Ciudad de los Perros. A Cidade dos Cachorros. Ele ganhou prêmio pra caramba por causa desse livro. Foi o primeiro prêmio dele. Tá? Então isso aqui é marcante na vida do sujeito, com o ascendente. Aqui com a Schwarzenegger, então é escandalosa a caracterização da estrela sobre ele. São essas 4 aqui que eu selecionei. A Cápela, que é a alfa do Auriga, que é a cabrita, né? A cabritinha que o cocheiro lá do Auriga, ele está segurando aqui no colo. Ela é uma estrela que está relacionada com alimentação, com a cornucópia, né, da fartura, né? Com alimentação, nutrição, esse poder de ganhar sorte, de ter fartura o tempo todo, em cima do Marte, né, que com a natureza Marte, né, conjunção com o Marte dele. Né? Isso aí engrandece alguma coisa ali relacionada a Marte. A Bellatrix, que é uma estrela guerreira que tem natureza Marte e Mercúrio, em cima do Marte também. 2 estrelas com órbitas batendo em cima do Marte. Bellatrix, guerreira, é a Mulher Maravilha. Elnat, uma estrela também com natureza marcial, ó, em cima também do Marte dele.
E a Raiz Alged, que é a alfa da constelação de Hércules. Olha para ele, em cima da Fortuna, que é um ponto crucial também, que muita gente negligencia, mas que é crucial, é um determinador de personalidade, vocação, e é um subtom de personalidade fortíssimo. É como se fosse um regente do ascendente. É forte pra caramba. E o Hércules aqui. Ele tem o Hércules na Fortuna. Você olha para ele, se na dúvida, se o negócio é literal. E o primeiro... O cara é Mr. Universo uma opção de vezes. Pois é, o primeiro trabalho dele, ele se destaca em primeiro lugar. E todo o restante da carreira dele é filme de porradaria. Tá? Você entenda isso, como é que o negócio é forte e literal. Isso aqui foi uma experiência que eu fiz com uma outra apresentação de material de estrelas fixas. Aí eu montei uma palestra e assim, eram poucas pessoas, porque eu ia fazer um material para enviar pela internet, e era só para mostrar para esse pessoal como é que era e gravar. E aí eu chamei algumas pessoas, alguns convidados, vieram 4 pessoas. 4 pessoas, você pega o percentual o número, né, das pessoas e o percentual do que aconteceu. Dessas 4 pessoas, vocês ainda não conhecem o significado das estrelas todas. Eu só vou dar o arranhão de superfície primeiro, para para vocês verem como é que o negócio é espantoso. Então, dessas 4 pessoas, eu perguntei como será o público da palestra, o perfil, que eu não sabia quem é que vinha. Convidei várias pessoas, só vieram 4. Né? E aqui, em cima desse grau aqui do ascendente, estava a estrela Arcturus e a Spica, que é a alfa da Virgo. Arcturus é a alfa do boiadeiro ou do boieiro, que é aquele cara que está lá enfrentando a ursa, né, a ursa maior. Ele está com uma lança apontada para a ursa maior. Ele é um homem da fronteira, como aqueles caras que iam colonizar, estavam no começo da colonização norte-americana, parece muito com eles. É um cara peludão, cheio de pele, caçador, é um caçador enfrentando um urso. Pois é, isso aqui seria o perfil do público da palestra. Um dos perfis, né? O perfil pode estar a lua, tem vários fatores ali determinando o perfil. E aí a Arcturus, ela tem a cara do Leonardo DiCaprio aqui no filme O Regresso. Alguém já viu esse filme? Do Iñárritu, que é sensacional? Que ele inclusive enfrenta um urso. Ele é o próprio mito dessa constelação do boieiro, né? Do caçador que está enfrentando lá o urso. É o vigia da fronteira, um dos significados dessa constelação. E ele tem essa cara. E eu perguntando como é que será o perfil do grupo, né, que vai chegar aqui na palestra. Esses são 2 integrantes que autorizaram a exibição da foto dele. Esse aqui é o Carlos, que a gente conhece, o Sayone. Esse aqui é o Belar, né, o Felipe. Né, que os 2 com essa cara, ele está com o cabelo preso, ele tem cabelão também. Tá? Que é essa coisa do homem da fronteira, do homem rústico, que eles são altamente civilizados, inteligentes e cultos. Mas a experiência ascendente é caracterizada por isso, homem peludo. É muito curioso, né? Esse é o nível de literalidade que a estrela apresenta, ela chega a esse nível. Tá? O cachorro te morde, você vai ver, tem a boca do cão maior, né, que é o Sirius, um ponto crucial do mapa. É curiosíssimo o negócio, né? Aqui, ó, a mesma coisa, as mesmas 2 estrelas, a Arcturus e a Spica, em cima do Sol, que tem natureza Vênus e Marte, né? Mas em cima do Sol do Jerry Siegel, que é o criador do Superman. Né? E ali, o que é o Superman, senão um homem da fronteira? Ah, mas ele é todo penteadinho, todo arrumadinho, ele é homem de cripto, ele é arrumadinho agora. Se você pegar as revistinhas dos anos 30, quando ele foi criado, em 39 e 40, o cabelinho dele é descabelado, e ele não voava, ele pulava, e ele era um ser isolado do planeta dele, num lugar inóspito que era a Terra, primitivo, perto do planeta dele. E é curioso que o Jerry Siegel, né, que é um dos criadores, ele tem exatamente essa estrela em cima do Sol dele, o cara que está isolado, enfrentando um ambiente inóspito, desbravando, é o desbravador. Não é curioso isso? Não vale a pena estudar esse negócio? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é o arranhão da superfície. Tá? Bom, então acho que hoje cumprimos o nosso objetivo. Fica aí o convite para quem está assistindo online para continuar, se quiser. Só esqueci de uma coisa importante. O outro livro é o da Bernadette Brady, Fixed Stars, como é que é? Brady's Book of Fixed Stars. É o livro da Brady. As estrelas fixas da Brady. Tá? Brady's Book of Fixed Stars.
só tem em inglês também. A interpretação que ela fez, que ela rebuscou, ela catou tudo quanto foi mito. A mulher é uma sumidade. Ela colocou assim, uma compilação fabulosa, Bernadette Brady. Ela fez uma compilação fabulosa de mitologias diferentes para poder compor a leitura dela. É sensacional. A diferença é que ela, em vez do Vivian Robson, que como o Vivian Robson usa o método ptolomaico, ela vai ressuscitar o método anônimo, que vai ser muito mais fácil de calcular com software. Porque você calcular aquilo à mão é um inferno. Então, com software, ela aproveitou para ressuscitar aquilo ali e traduzir nos termos que ela ensina lá. É muito bom o método, tá? Eu particularmente prefiro o ptolomaico. Eu acho que é muito mais objetivo, muito mais rápido e você usa em qualquer ocasião. Para algumas instâncias, o método do anônimo, que a gente vai estudar bastante ainda, ele serve muito para determinar fases grandes da vida, épocas da vida inteiras, que são determinadas por estrelas que estão em Paran com o ponto do mapa. O conceito de Paran também vou explicar nas aulas seguintes. Tá? Mas a leitura que ela faz é um primor. É um primor. Tá? Vale a pena porque você aprende muito com ela ali. Tá? Bate muito. O da Brad é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. É muito bom. Você lê aquilo ali, você reflete dias e dias. Né? Agora, tem outro aí que está em português, se não me engano, que eu esqueci o título. Mas ele é muito parecido com o do Vivian Robson. Então, mas nas próximas aulas eu trago aí para a gente discutir. Até trago o livro, se for o caso. Ele está em português, ele é muito resumidinho. Ele é bem resumidinho, são verbetezinhos. As apostilas que a gente tem aqui tem o mesmo resumo, tem resumos parecidos. Então, realmente os melhores são Você vai mandar para a gente. Isso, as apostilas vocês vão receber, né? Quem tiver inscrito e permanecer, vai receber e vai... só que depois é importante que traga para poder me acompanhar. Né? Vocês precisam estar com a apostila na mão. Já vai usar? Próxima aula já vai usar. Vocês precisam estar com a apostila na mão, senão vocês se perdem. Porque ninguém consegue decorar aquela coisa toda. Você vai decorar com o passar do tempo, com alguns anos. Quando for usar para fazer consulta sem ter decorado, você pega a tabelinha mesmo, cara de pau mesmo. Ou pega o computador lá e abre ali as estrelas, porque senão você não vai acertar. Você tem que ter esse costume. É muita coisa. Mas também depois que você pega um conjuntinho de umas 30 estrelas e aplica... vai pra galera. Você corrige mapa usando estrela. O Ars.com, se você quiser, te dá um kit de 6 estrelas fixas. Só 6, mas também ajuda, já ajuda. Tá? Tá começando. É isso aí, gente. Obrigado. Gostou do que viu? Conseguiu entender? Fica com a pulga atrás da orelha? Pois é, então o curso vai continuar. Acompanha aqui a gente, faz a sua inscrição, gente. Só faltam mais 8 aulas. Que tal então se inscrever aqui no canal e depois apertar o sininho? Primeiro o botãozinho vermelho de inscrição, depois o sininho, para você poder acompanhar as novidades do canal. E falando em acompanhar, o texto que está aqui junto com esse vídeo tem os links para agenda de cursos presenciais em diferentes cidades e também dos cursos online. Dá uma olhadinha ali, dá uma pesquisada. Um abraço e até a próxima.